Dor lombar. Quem nunca teve? Se não teve, te prepara que em algum momento vai ter na vida. E é por isso que hoje a gente está aqui com o Dr. Marcos Ziegler, especialista em coluna, médico, ortopedista e um grande amigo. Bem-vindo, Ziegler. Prazer meu estar aqui, né? É um pra prazer, mais essa conversa. Obrigado por ter aceito o convite. E aqui vamos fazer uma conversa aí bem informal para a gente tentar resolver algumas dúvidas que assolam muitas pessoas em relação à coluna lombar, coluna cervical, né? O que pode, o que não pode, como método de alívio, o que existe de tratamento, né? Então, primeiramente, só para a gente começar aí, conta um pouquinho da tua formação, onde é que tu fez faculdade, né? Onde é que tu mora, alguma mídia social que tu tenha para o pessoal já ficar ligado. Então, eu sou conhecido como Marcos Ziegler, fiz minha formação na faculdade da PUC, fiz a residência no Hospital São Lucas da PUC e aí depois fiz a formação em coluna em Curitiba, na USP de Ribeirão Preto e na Alemanha, em Munique, onde eu tive 2 oportunidades de ir para lá. Fiz meu mestrado em geriatria e gerontologia. Maravilha. Moro em Porto Alegre, tenho canal do YouTube, né, com o nome Marcos Ziegler, Dr. Marcos Ziegler, e no Instagram também com o mesmo nome. Maravilha, eu já vi teus conteúdos ali, é sensacional. Inclusive já fizemos um vídeo juntos, né, que os pacientes adoraram, então acho que essa conversa aqui vai ser bem interessante para a gente esclarecer alguns pontos que a gente não esclareceu naquele vídeo lá, e também alguns pontos de perguntas que o pessoal nos manda, né, Ziegler? Eu queria começar aqui já para dar já para começar atiçando o pessoal aí das informações. Quando a gente fala de lombalgia, né, dor lombar, claro que isso aí pode ter causas para essa dor, né? Como que tu vê assim no teu dia a dia as causas que são mais frequentes relacionadas à dor lombar e também relacionadas à dor cervical? Certo. Então, como tu falou, a queixa de dor lombar é muito comum, né? Pode atingir 80% da população no mundo. Então, é uma queixa bastante comum, a famosa lombalgia. E essa lombalgia, primeira coisa que nós temos que lembrar é que isso não é uma doença, isso é um sintoma. E ele pode ser evitado, pode ser prevenido, ou se ele é persistente, nós temos que achar a causa dele, ver a origem disso aí. E algumas vezes não é propriamente da coluna o problema, né? Então a gente tem que abrir a mente para investigar e conseguir dar um rumo certo para os nossos pacientes. A prevenção é o melhor caminho, né? E o tratamento, o reforço, né, e técnicas para tratar de uma maneira menos invasiva é fundamental para a gente ter qualidade de vida. Cabe lembrar que a gente começa o envelhecimento da nossa coluna em torno dos 20, 25 anos de idade, né? Então, assim como a pele enruga, desidrata, os discos também. Então, a coluna ela começa a evoluir numa cadeia degenerativa, um efeito dominó. E geralmente o fim dessa cadeia é uma estabilização normal, uma cura natural do problema. A questão é que não dá para a pessoa ficar sofrendo a vida toda esperando que isso aí aconteça, né? Exatamente. Tem que fazer um tratamento antes, né? E tem que cuidar e tem que, para desacelerar esse processo, porque isso tem muita influência genética ou postural, né? Ou maus hábitos que a gente tem que cuidar e prevenir. Maravilha. Dentro disso que tu falou, eu já queria lançar aqui a pergunta. Pode acontecer de uma pessoa ter dor lombar, né? E ela não ter uma alteração anatômica, não ter o desgaste, não ter uma protusão, uma hernia de disco. Tipo assim, tem dor lombar, mas não é de nenhuma dessas causas. É de outras causas mais relacionadas a, como tu falou, assim, comportamento, posicionamento, fraqueza, desequilíbrios. Exatamente. Os vícios posturais ou um desequilíbrio muscular pode ser a causa da dor, né? E não conter nenhuma alteração em imagem, por exemplo.
Perfeito. Mas temos que ficar atento aos sinais, né? Temos que identificar bem, essa dor tem que sempre ser bem caracterizada e identificada. Uma crise aguda, normalmente, é essa a origem. Mas se é uma coisa persistente, com características particulares, aí acaba tendo a necessidade de uma investigação para ver qual realmente a alteração, às vezes alguma coisa até oculta, assim, que a gente tem que vasculhar para achar. É um trabalho de detetive, né, Ziegler? Uma pergunta, já pegando esse gancho, que eu acho que vai ajudar muita gente, seria o seguinte. Pô, a pessoa tem uma dor lombar que vai e vem, ou começou e está um pouco persistente. Tem alguns sinais de alerta que, ouvindo a história da pessoa, tu já ficaria assim, olha, é importante investigar quando tem determinados sinais, né? Ou inclusive sinais de alerta realmente, poxa, tu tem que ir para o hospital agora para investigar isso aí. Tem algum desses sinais de alerta bem importante para a pessoa se ficar atenta? A gente tem que ver quanto tempo, quanto durou, a idade desse paciente, porque tem características em cada idade, né? Então, num adulto jovem, vai ter uma crise que vai durar um tempo e passou. No jovem, no adolescente também, na criança. Num paciente com idade mais avançada, daí pode ser mais persistente e não ter algum problema específico. Mas algumas características, como uma dor noturna, uma dor no repouso, às vezes necessitam uma investigação ampla, né? Que aí vai até sair da parte musculoesquelética, mas a gente tem que dar um rumo nisso aí para caracterizar essa dor. Alguma parte de sintoma assim neurológico que é importante a pessoa prestar atenção, de investigar e não ficar empurrando com a barriga o problema? Como o termo dor no ciático é muito popularizado, a gente não pode aceitar essa informação, simplesmente tenho dor no ciático. A gente tem que caracterizar essa dor, né? Então, se tem uma dor irradiada, a gente tem que perguntar qual é o trajeto que essa dor está seguindo. Qual é a característica dessa dor? Como é que melhora, como é que piora? E aí tu segue, eu costumo comparar a coluna com a parte elétrica da casa, onde cada fio vai para um setor. E aí, a partir desse setor, tu já organiza o teu raciocínio e tu sabe da onde está vindo essa compressão ou irritação do nervo e para onde ele vai, né? Então, a partir daí, nós vamos seguir com os exames necessários e sem aquela... dar um tiro assim, um espalha-chumbo, né? Nós vamos ser mais certeiros possíveis com a caracterização da dor e com o exame físico, né? Uma coisa que o pessoal não sabe, né, o leigo, que, pegando o gancho que tu falou agora, que eu achei excelente, que se a gente pede exame sem uma intenção do que tu tá buscando, esse exame pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, às vezes, aquele paciente leigo que tá mais ansioso, ele fala assim, doutor, pede ressonância de toda a coluna, pede de todo o corpo, se for possível. E não se dá conta que, às vezes, isso pode começar a gerar um problema muito maior para ele, de múltiplas investigações, inclusive desviando do caminho correto de achar o que estava incomodando ele, né? Acho que no teu consultório chega pacientes com pedindo isso, né? Sim, daí a pessoa lê o laudo e fica com aquele diagnóstico na cabeça de um laudo e não de um problema que ele realmente tem. Sim. E muitas vezes, vamos citar como exemplo a hérnia de disco. Muitas vezes na hérnia de disco, nós temos primeiro um abaulamento discal, onde o disco vai fazer uma bochecha grande e causa dor lombar. Então o paciente vai dizer assim, eu tive uma crise de dor lombar absurda. Depois passou e ela começou a doer só a perna e adormeceu os dedos, o minguinho do pé. Então vamos supor assim, pegar esse teu exemplo que eu achei maravilhoso, tu pega assim o paciente no auge da crise de dor lombar, tá? E ele pede a ressonância. Quando ele voltou, ele não tem mais dor lombar, ele só tem uma dor na perna. Aquele exame já não serve para mais nada, né? Então assim, se tu antecipar, se tu pular etapas, talvez tu tenha um diagnóstico equivocado.
Então o cara está com uma hérnia, uma compressão grande, só que o exame dele mostra só uma protrusão discal. Então pode ser uma coisa ruim e pode ser uma coisa boa às vezes. Então a gente tem que saber o tempo exato para não retardar demais, mas também não antecipar nada. E até ajudar o radiologista, né? O radiologista tem que ser nosso parceiro. Então eu tenho que dizer assim, ó, ele tem uma dor que segue esse trajeto no tal lado, porque ele vai ter uma imagem lá ampla. Eu costumo dizer bastante assim, a gente trata de pessoas, a gente não trata de imagens. Então, eu tenho que procurar aquilo que está incomodando realmente aquela pessoa que veio nos procurar. A gente tem que, como eu falei lá no início, né, a gente está fazendo um trabalho de detetive e se o radiologista é um parceiro nessa investigação, se a gente dá para ele elementos importantes do que o paciente nos contou e do exame físico, ajuda nessa investigação para ele olhar com um cuidado maior exatamente naquele segmento da suspeita, né? Exatamente. Eu gostei que tu falou aí dos laudos de ressonância, e isso é uma dúvida que causa muita angústia em algumas pessoas, né? Então, assim, desses termos que aparecem nos laudos, tanto em relação à coluna lombar ou coluna cervical, o que é mais frequente de aparecer que tu percebe assim no consultório, no dia a dia, que são termos que dá muita angústia pro paciente e de repente a gente até explicar um pouco do significado desses termos aí. Tá, então a gente tem que ter em mente sempre que temos a cadeia degenerativa, vão ter várias etapas. Um resumo rápido seria: um disco é alto e hidratado, ele desidrata, perde altura, com a perda da altura gera uma instabilidade, esta instabilidade provoca uma sobrecarga em todas as estruturas, a natureza tenta ampliar a área de contato, ocorre uma hipertrofia dessas estruturas e uma estabilização. Então, dependendo da fase da vida ou característica genética que tu fizer o exame, vão ter já as chamadas, que está descrito bastante, alterações degenerativas na coluna lombar, por exemplo. Então isso assusta muito, né? Quando olha degenerativo, né? Tem 30 anos, olha assim, alterações degenerativas. Nossa, tô esfarelando. Só que isso pode ser apenas um disco, em vez de estar branco, hidratado, um pouco mais escurecido. Que é uma alteração degenerativa, mas não significa Normal. que seja avançada. Exatamente. Então ele só está falando a verdade, mas aquilo tem que estar associado, né, às queixas do paciente. Outro termo interessante é a artrose, que no caso vai ser a artrose facetária, que são as articulações que ficam na parte de trás da coluna. Isso também é uma característica que, no momento que tem uma sobrecarga pela instabilidade, começa a ter a artrose facetária. Isso não necessariamente vai ser um problema, depende muito da característica da dor de cada um. O que mais? A espondilolistese. É um nome horroroso. Esse nome aí assusta, né? Vai assustar. Esse nome assusta. Só que é simplesmente o pequeno escorregamento depois do disco ter perdido a altura. Então esse escorregamento vai aparecer daí no laudo, espondilolistese degenerativa. É um nome feio, tô condenado, vou para uma cadeira de rodas. Não, é só simplesmente o disco perdeu a altura, gerou essa instabilidade, e essa instabilidade é que eu tenho esse nome. Tem outro nomezinho que assusta um pouco também, que o paciente acha que está com câncer. Nódulo de Schurmall. Nódulo de Schurmall. Isso também faz parte da alteração degenerativa. O que são esses nódulos? São o disco acaba entrando um pouco para o platô, para a parte da vértebra. Como se fosse um siso subcondral numa articulação sinovial. Perfeito. E aí essa alteração ali é que é o nódulo, né? E esses nódulos não causam nada, simplesmente caracterizam uma fase degenerativa da coluna. O problema não é o nódulo em si, ele é uma característica desse processo degenerativo. Exatamente. Os hemangiomas aparecem bastante, né? E aí a minha explicação mais simples é que é como se fosse um sinal de pele na vértebra. Perfeito. E não causa nenhum problema, nenhuma alteração, nenhum sintoma. Claro que existem os hemangiomas com características mais agressivas, mas são raros, né? E mesmo assim, os raros, muitas vezes a gente só observa.
te contar uma história de manjoma, tá? Pra gente dar uma quebrada aqui no... Eu tava no primeiro ano de medicina e já fazia uns estágiozinhos na Traumato. E aí uma colega minha, eu levei um tombo aqui faz 2 semanas, tá me incomodando as costas, pode pedir um raio-x pra mim e tal? Não, vamos pedir e tal, pedi um raio-x pra ela. E aí veio o raio-x na hora, né, o estágio lá na PUC mesmo. Aí eu peguei o exame, tava tirando ele contra o negatoscópio, quando eu vi, cara, uma vértebra tava muito alterada em relação às outras. Uhum. Eu já guardei aquilo na hora. Na minha cabeça, assim, ela tem um tumor e vai morrer. Sim. Eu tava apavorado, eu tava branco e ela perguntando o que tinha acontecido. Eu falei, não é nada. Vamos mostrar pro chefe aqui do serviço, ver a opinião dele, né? Sim. Cara, manjoma. Sim. Mas o susto que dá, porque assim, ó, eu tinha um conhecimento quase zero, primeiro ano de medicina, né? Mas eu já tinha uma noção do formato das vértebras. Não, imagina hoje, né? Tu lê hemangioma, primeira coisa que tu vai, Google. Hemangioma. Primeira palavra parece tumor. Tumor. Acabou, né? Acabou com o dia até a consulta. Por favor, preciso antecipar essa consulta. É um horror. Então são termos que aparecem que a gente tem que... assustam muito o paciente, né? Então, assim, claro que a gente está dizendo que é importante que eles procurem aí consultar, esclarecer, mas alguns termos que a gente já conhece, pelo menos para a pessoa dar uma acalmada no coração, né? A gente não quer que ninguém infarte aí antes da hora de ter a notícia que, calma, vai dar tudo certo, tem solução. Outro termo importante são as protrusões e hérnias, né? Boa. Tá, porque as protrusões e hérnias, até os radiologistas e o especialista em coluna têm conceitos um pouco divergentes. O que seria uma protrusão, o que seria uma hérnia? Exatamente. Então, até a hérnia extrusa tem conceitos diferentes para o radiologista e para o especialista em coluna. A protrusão é uma bochecha do disco. E aí, ela pode estar estourada ou não, daí vai virar uma hérnia. A hérnia extrusa pro radiologista é quando a saída, o conteúdo que está para dentro do canal é maior do que a zona que ele saiu. Não sei se ficou claro. Entendi. Essa definição ela vai ser uma definição de quantidade de tamanho comparativo. Exatamente. Né? Já a hérnia extrusa para nós, cirurgiões de coluna, é quando rompeu a última barreira do disco e aquele conteúdo do gel está em contato com o canal ou com a raiz. Não importa a quantidade. Não importa a quantidade. Tá? Às vezes é uma pontinha, tem uma hérnia extrusa, tem uma extrusão. Que faz sentido pela nomenclatura, né? Pelo significado da palavra em si. Exatamente. E aí, para acalmar, ou para a gente poder entender melhor, eu digo assim, ó, não importa se tu tem uma protrusão ou se tu tem uma hérnia, ou até uma extrusão. O que importa é a relação espaço do canal vertebral com aquele conteúdo que está invadindo o canal. Perfeito. Então, para exemplificar bem assim, eu posso ter um canal apertadinho de nascença com uma pequena protrusão. Isso pode ter uma repercussão clínica absurda. Agora eu posso ter uma hérnia estourada, grande, mas num canal amplo e não ter repercussão clínica nenhuma. Perfeito. Conforme o formato anatômico de cada um, né? Exatamente. Daí confirma aquilo que a gente estava falando, né? A gente trata de pessoas, não de imagens. Tá? Tem uma baita hérnia, mas o que tu sente? Não sinto nada. Por que não sente nada? Porque o teu canal é amplo e a tua hérnia está ali ocupando um espaço que não aperta nada. Eu tenho uma protrusão e já morro de dor. Por causa disso, porque tu tem um canal mais apertado e essa protrusão ocupa um espaço maior. Até para o pessoal entender aqui, então, a protusão, a hérnia extrusa, isso aí é um gradiente, né, do mesmo problema. Do mesmo problema. E vai ser avaliado conforme os sintomas e a relação, alteração do disco em relação ao canal. Perfeito. Tá? Isso aí é que vai definir o que ele sente e como ele sente. Tá? Uma dúvida que eu queria perguntar a tua opinião, né? Na minha área, em relação ao exame de ressonância para ver o quadril, às vezes, muito para a parte científica, assim, tem se utilizado ressonância com tração e ressonância também com compressão.
existem algumas máquinas de fazer ressonância com o paciente em pé, tá? Claro que no nosso meio aqui a gente não tem isso, mas isso já está sendo utilizado em pesquisa para ver se vale a pena desenvolver isso. E aí minha pergunta vem o seguinte: um paciente que faz uma ressonância deitado e apresenta lá uma protusão leve, se ele fizesse essa ressonância em pé, será que essa protusão ela poderia ter um tamanho maior, demonstrada na imagem? O nosso raciocínio está 100% em sintonia. A gente não combinou isso e era exatamente isso que eu estava pensando, porque eu ia falar esse detalhe. Às vezes a gente tem alterações no disco extremamente visíveis que não ocupam tanto espaço no canal raquídeo, tá? No espaço onde passam os nervos. E a gente tem que imaginar pelas características da dor do paciente por que aquilo ali está causando sintoma. Então, em pé, como em pé a gente tem uma lordose... É a curvinha normal da coluna. Isso, os vetores eles são mais distribuídos de força. Já a posição sentado retifica essa lordose e a pressão é toda sobre os discos. Então, assim, se nós tivéssemos com uma carga grande ou uma ressonância sentado, provavelmente a gente ia ver muito mais alterações naquilo que a gente vê. Então, hoje, um outro termo que aparece, ruptura do anel fibroso. O disco, ele é um anel fibroso, vários anéis fibrosos grudados um no outro e no meio deles um gel, que é o amortecedor. Como se fosse um biscoitinho com um furo no meio tá cheio de gel ali. Isso. Ou... É um donuts com um gelzinho ali no meio. Exatamente. Tá? Então, às vezes, a gente vê essa ruptura do anel fibroso. E aí tu vai analisar a imagem, é um brilho no disco. Por que esse brilho? Esse brilho é um descolamento de uma fibra na outra. De uma das camadas dessa fibra. De uma das camadas da fibra. Só que daí a gente tem que pensar o que gerou isso aí. Então, para ter esse descolamento, significa que houve alguma pressão desse gel tentando sair. De dentro para fora. Um termo popular seria uma pré-hérnia. Sim. Então, para ter essa pressão, existe uma ruptura radial, né? Um rasgo nesses anéis que vai parar por ali. E aí tu tem que pensar num efeito dinâmico. Cara, tô deitado, tô bem. Caminhando, dói um pouquinho. Mas sentado eu não suporto. Tá? Teve a esposa de um amigão meu, que eu tive que fazer o procedimento nela. Foi assim, ela não consegue ficar sentada na minha frente dirigindo ou o paciente chega no restaurante. Faz a consulta em pé, inclusive, às vezes. Porque aumenta muito a dor. Quando a gente viaja para a praia, para a serra, ela inclina todo o banco e coloca os pés no painel para tirar essa pressão sobre o disco, entendeu? Então são achados da ressonância que, somados à clínica, às vezes não tem relevância nenhuma no laudo ou na imagem mesmo, que se nós tivéssemos esse estudo sentado ou com mais pressão, a gente veria um resultado completamente diferente em imagem. Perfeito. Aqui eu já vou comentar uma coisa, né? E eu já quero que o pessoal que está nos assistindo já coloque nos comentários o seguinte: se já aconteceu essa situação com eles. O paciente tem dor lombar, tem queimação na parte lateral da perna, queimação atrás, ou um pouco de formigamento, tá? E aí fez a ressonância, e aí o colega lá olhou a imagem e falou assim: tu não tem nada na coluna. Olha só, o paciente tem dor nas costas, queimação, e na coluna não mostrou uma alteração grave. Porque às vezes quando fala que não tem nada, eu sempre olho o exame, examino o paciente, e aí tu assim, calma aí, tu tem aqui uma insinuação do disco na parte foraminal. Tu tem aqui a desidratação, tu tem a artrose facetária. Pô, como é que não dá pra dizer que não é nada? Tu tem vários achados aqui. Só que quando o paciente está deitado, talvez tu não tenha algo significativo, mas que clinicamente o paciente está dizendo: tenho dor aqui e todo no dermato, no segmento,
na fiação da casa que tá levando aqui, eu tenho dor Até exatamente lá. daquela fiação. Então isso aí também, poxa, tem que levar em consideração muito o que o paciente está sentindo, né? Exatamente. E a tendência é a gente olhar assim, as imagens são mostradas para nós de lado, em cortes de lado, e de cima, como se tivesse cortado aqui e está visualizando. A nossa tendência é olhar o espaço onde passam os nervos, né? Só que a gente tem que olhar o entorno também. A gente tem que lembrar que essas hérnias podem ser, como tu falou, foraminais, que é... O espaço é menor, né? Exatamente, que é por onde sai a fiação, o túnel por onde passa. Podem ser centrais, né, medianas, que vai vir o termo descrito uma protrusão mediana ou hérnia mediana, que daí é bem no meio do canal. Pode ser posterolateral, que é antes de entrar no forame. Ou, mais difícil de achar ainda, extraforaminais. E aí já passou, já saiu da coluna. Tá ali pro lado de fora, tá quase para dentro da barriga. Assim, é retroperitoneal. Ela é a mais anterior, então. Ela é bem lateral. Bem lateral. Bem lateral. Tá, então tu imagina assim, ó, que sai um nervo aqui, se ela pegou foraminal, ela vai pegar no nervo. Se ela pegou extraforaminal, ela vai pegar no nervo da raiz de cima que já saiu. Que já saiu, tá descendo pela coluna. Exatamente. Entendi. Então, assim, ó, o paciente vai falar um pouco com a tua área. Ah, tenho dor na coxa. Pode ser do quadril, pode ser do quadril. A gente vai examinar e vai tentar diferenciar isso aí. Mas também pode ser de uma hérnia mais alta. Porque a gente pensa só no ciático, mas todos os nervos vão doer, né? Então, se tu pega uma hérnia mais alta, tu pega uma raiz de L1 ou de L2 comprimida, vai dar uma dor mais alta. Não vai seguir aquele trajeto clássico que vai lateral por trás ou posterior, até lá. né? Exatamente. Ela fica mais pra frente da coxa, né? É. Bom, falamos aí de vários termos aí que os pacientes veem, né? O significado. E, bom, avisar pro pessoal aí que não te conhece, né? O Ziegler é triatleta. E aqui a gente pode entrar numa questão seguinte, Ziegler. Quem tem dor lombar, quem tem alguma dessas patologias, tem algum exercício que a pessoa possa fazer? Tem algum exercício que a pessoa não possa fazer? Como é que tu orienta os pacientes em relação, assim, a sua dor, alguma dessas patologias mais comuns, em relação a exercícios que sejam mais seguros ou exercícios que sejam mais delicados, que talvez tu tenha que ter uma avaliação muito individual para fazer ou não? A maioria chega já com uma ideia, não posso fazer impacto, né? Essa lenda do impacto que toma conta até dos nossos colegas, assim, né? Repouso, não pode fazer nada, e cada vez o cara tem mais dor, né? E a coluna precisa de uma musculatura para ser protegida. Então, assim, eu sou fã dos esportes, né? E eu acho que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser, desde que se prepare para isso. Então, a coluna em si, ela precisa de uma proteção e de um equilíbrio muscular. Daí eu fazia outra analogia, que nem as rédeas de um cavalo, né? Tu não pode tracionar só de um lado. E normalmente os músculos das costas são mais fortes e mais encurtados, e do abdômen mais frouxo. Então, para proteger a lombar, por exemplo, nós precisamos um fortalecimento anterior e um alongamento posterior. A partir posterior, daí, que tu quer dizer da parte de trás, ou... isso, parte de trás da coxa, tá, né? Glúteos, fortalecimento de glúteos, estabilização de toda aquela região ali, né? Então, tendo essa musculatura em equilíbrio, a tua coluna é praticamente protegida. Daí, quer fazer o quê? Qual é eu costumo dizer que tem que fazer aquilo que gosta, que dê prazer, para a pessoa dar continuidade àquilo, né? E claro que vão ter alterações específicas que às vezes causam dor, que a gente talvez precise evitar durante um tempo ou tratar de alguma maneira, né, para que a gente possa continuar no futuro fazer aquilo ali. Eu até vou trazer um exemplo aqui que me marcou, porque assim, eu era adolescente quando isso aconteceu,
tinha um amigo, ele era mais um conhecido, assim, ele fazia academia no mesmo clube que eu fazia, né? E era um cara grandão, assim, então, assim, a gente ficava sempre atento pra ver quanto é que ia levantar no supino, ele gostava de botar peso. E era, naquela época, assim, ele deve ter aí uns 5 anos a mais que eu, talvez 10 anos a mais que eu. 5 anos, 10. E aí, um dia ele parou de ir na academia, né? E aí, começou a nadar no clube. Nadar, pô, se tornou um nadador bom lá e tal. E um dia eu encontrei ele, pá, fulano, o que houve que tu não tá indo mais na academia e tal? Ele falou assim, não, cara, eu tenho uma protusão e aí fui proibido de fazer academia, eu só posso nadar agora. Então assim, poxa, não é mais assim, né, Ziegler? Não é. E era um cara que adorava a função. Tem até trabalhos, né, que mostram exatamente isso. Tu não pode comparar um atleta amador com os danos causados num atleta de elite. Inclusive, os danos do atleta de elite são comparáveis ao sedentário e não ao amador. Né? Os benefícios do atleta amador, seja ele com o que for, é indiscutível, né? Então, assim, tu tira o prazer do cara, a pessoa fica sem prazer em fazer aquilo ali, pelo menos esse colega orientou a natação, pelo menos, que é uma coisa que eu gosto. E ele se adaptou super bem até, acho que foi uma sorte, o cara entrou pra equipe do clube e tal, né? Então se motivou bem. Mas foi uma coisa que me marcou, assim, né? Poxa, ficar proibido por causa de uma protusão, né? Sim, daí tu imagina assim, imagina se o cara pega e diz, não, só pode fazer hidroginástica. Nossa, aí quebra as pernas, cara, né? Novo, não quer... Pô, pessoal, nada contra hidro, né? Nada contra hidro, mas como é que é uma turma de hidro, né? Aí tu vai pegar um cara que tem 19 anos e põe ele com senhoras que estão fazendo ali hidroginástica. Qual é a motivação do cara seguir fazendo? Né? Acostumado a botar peso, né? Competir ou se motivar com outras coisas, né? E seguir numa rotininha. E ainda tem muito esse comportamento assim em emergências, pronto atendimentos, né? Que dá aquele primeiro atendimento, não tem um conhecimento muito grande do paciente, tal, não está muito próximo, e diz assim, tá proibido de fazer exercício, agora repouso total. Poxa. Cientificamente, é 2 dias de repouso numa crise aguda. Deu, acabou. Depois é se mexer, é alongar, é reforçar, né? Tu pode complementar com uma coisa mais leve, que tu talvez não goste muito, para continuar fazendo aquilo lá. Claro, dá um passo para trás para depois dar 2 para frente, né? Esse teu amigo aí complementa a tua musculação com uma natação, que tu vai ficar muito melhor nos 2. Perfeito. Né? Então, assim, às vezes corrida, eu gosto de correr, tá? Complementa com pilates, com uma ginástica funcional, que até a tua corrida vai melhorar. Por sinal, depois vamos falar de pilates, acho que é um tema interessante, que eu recebo muito essa pergunta aí. Não foi assim que surgiu o triatletismo? Eu não sei se eu tô viajando, que era um treinador de um esporte específico que para os adolescentes não ficarem muito sobrecarregados, nas férias obrigava ele a fazer um rodízio. Não foi assim? Não sei a história do... Pode ser que eu esteja errado, mas eu ouvi uma história que era assim, que era um treinador lá de um esporte que eu acho que era de um atletismo, alguma coisa assim, e que nas férias proibia os alunos lá de fazer o esporte específico que ele estava treinando com esse treinador. Uhum. E o treinador dizia, não, nas férias tu vai fazer um rodízio. Tu vai fazer a natação, tu vai fazer a bicicleta, tu vai fazer não sei o quê. E aí alguém me contou essa história. Vamos verificar. Se é verdade, não sabemos, mas é boa. É verdade. Mas é uma história boa, né? É uma história boa. Ô Ziegler, dentro dessa parte aí de exercício, uma coisa que eu observo, né, que é a minha área quadril, que às vezes os exercícios que têm mais movimentos rotacionais de tronco, consequência do quadril também, né? Me parece que dá mais sintoma na parte de lombar. Eu não sei, tu observa isso no consultório? Tipo assim, um tênis ou até uma arte marcial que tenha muito jogo de tronco, muita rotação, tipo um judô, um jiu-jitsu. A coluna, cada segmento é um complexo triarticular, que a gente chama, né? Essa é a complexidade da história. Então, tu tem uma vértebra, um disco e outra vértebra,
formando uma articulação, e as duas articulações facetárias mais na parte de trás. No caso específico da lombar, no momento que faz a rotação, elas fazem um movimento de cisalhamento e pressão uma na outra. Então, se tu tem alteração significativa e não tem uma musculatura adequada, preparada, tu vai ter mais sintomas. O disco é que nem um balão no meio das mãos aqui, né? No momento que tu inclinar para frente, tu joga esse conteúdo para trás. Então, a flexão excessiva, também com a rotação, né? Que não deixa de ser uma flexão, um grau de flexão, tu acaba jogando esse conteúdo para trás. Então, se tu já tem alguma alteração ali significativa, né? Tu vai causar sintomas, vai ter sintomas. O disco ele tem uma particularidade, se tu olhar de cima ele e dividir em 3, só o terço posterior que é inervado, que tem sintomas. Olha só que interessante. Então é que nem um joelho que inchou. Ele não dói porque tem um conteúdo dentro de líquido. Ele dói porque distende a cápsula. Sim, no quadril também mesma coisa. Mesma coisa. E aí o disco, no momento que ele incha para trás, ele pode causar dor. Uma dor chamada discogênica, né? Então esse movimento rotacional, né, ou flexão excessiva sem uma proteção adequada. Esses dias eu atendi um paciente, estava com muita dor nas costas, e aí eu entreguei a receita para ele da medicação. Ele de inclinar para frente assim, ó, isso aqui já me dói. Daí eu peguei a receita dele, coloquei no mesmo lugar e disse, agora tu vai fazer o mesmo movimento contraindo o teu abdômen, segurando no abdômen. Fez lá, não me doeu nada. Falta uma sustentação anterior, né? Já viu que eu faço analogia com várias situações, né? É que nem o puxadinho da casa, né? Isso ajuda muito o paciente a compreender. O puxadinho da casa, não adianta tu sustentar só na parte da casa. Tu tem que botar uma coluna na frente muitas vezes para sustentar esse puxadinho. E ali é a mesma coisa. E eu fiz na prática, assim, em seguida eu faço isso. Doeu agora, faz o mesmo movimento fazendo força com o abdômen. Some a dor ou diminui muito. E uma coisa também que os pacientes aí, as pessoas merecem uma orientação melhor às vezes. Por exemplo, a pessoa vai fazer aquele exercício que está muito na moda aí no funcional, tipo uma estabilização tipo prancha, né? Uhum. Na hora de fazer esse exercício, ela tem que conscientemente contrair o abdômen e o glúteo máximo. Senão a coluna cai para baixo. Uhum. Mesmo que o cara esteja na prancha ali, se ele deixar aquela lordose ali, aquilo ali vai piorar sintomas, né? Exatamente. O terra. Levantamento terra. O outro que eu não sei o nome. O stiff. Né? Eu digo assim, daí, mas tu é contra o CrossFit? Não sou contra o CrossFit. Só que tem movimentos em extremos que não admitem erro. Perfeito. Então, mandou fazer 10 vezes. Tu fadigou do 9 pro 10, tu pode estourar. Né? Não sei se foi tu que me falou isso, mas teve um colega que me falou que a NBA ela proibiu o treino com o terra. Mesmo que o terra ajude os atletas a saltarem mais alto, a ter uma força maior, mas a técnica é tão rígida para tu fazer ele com segurança que o mínimo descuido tirava um atleta um certo tempo, não valia a pena fazer. Exatamente. Então eles pegaram e resolveram suprimir isso. E essa informação pode não estar completamente certa, porque eu não sou especialista em basquete, mas é uma informação que eu achei interessante. Não, e o CrossFit, por exemplo, ele é uma modalidade extremamente interessante. Eu também acho muito legal. E eu acho muito interessante porque tu faz as coisas do dia a dia, só que tu tem que ter uma visão que tu é diferente da pessoa do lado, que tu tem uma limitação, né? E que tu não precisa estar competindo 100%. Até no próprio triatlon, né? Muitas vezes tu te destaca porque tu fez a tua planilha certinha e não porque tu acompanhou o outro. Entendi. Né? Então, porque às vezes assim, eu posso sair bem na frente na natação,
fazer a minha pedalada normal, a minha corrida normal e chegar na frente. Agora, se eu quiser acompanhar o cara que pedala melhor do que eu, talvez na corrida não consiga e faça um tempo pior do que se eu fizesse tudo certinho. Entendeu? A tua estratégia de como é que tu vai te comportar em cada um faz uma diferença muito grande, né? Exatamente. Né? Quando eu fiz um meio Ironman, peguei o celular depois da prova, tinha um áudio do meu treinador. Fez o plano A de ponta a ponta, que eles acompanham no aplicativo. Perfeito, entendeu? Então, e nem por isso eu fiz um tempo acima. Eu fiz um tempo muito abaixo do que eu faria. Né? Porque eu segui a risca aquilo ali. E nesses exercícios extremos que tu tem que cuidar muito a postura, que tu tem que ser disciplinado e saber o teu limite, e nem, às vezes um dia tu não tá igual ao outro, né? Perfeito. Tá mais fadigado quando tu vê tu executa mal. E daí te estoura. Eu acho o CrossFit, né? Às vezes os pacientes me contam assim, doutor, eu faço CrossFit, eles ficam até com medo de levar uma mijada, né? Como tu falou, eu acho muito interessante, mas eu acho que a exigência anatômica, de flexibilidade, de consciência corporal que o CrossFit exige, ela não é uma coisa para qualquer um, né? Tem que ter uma pessoa que esteja atenta o tempo todo. Tem que ter. E como tu falou, né? Imagina, porque é um tipo de treinamento que tem que ser levado à fadiga sempre ao extremo, né? E aí no finalzinho lá que a pessoa quer fazer aquela mais uma... E pode ser aquela que se lesiona ali, né? A consciência corporal que tu falou é fundamental para tudo, né? Eu uso muito esse termo no pós-operatório. Eu disse, o que eu posso fazer? Agora é um momento tu fazer uma reeducação e ter uma consciência corporal. Isso de contrair o abdômen, de alongar, de fazer a força no lugar certo e da maneira correta, né? E tu não vai deixar de fazer nada por causa disso. Perfeito. Até o pessoal do CrossFit vão ficar bravo comigo aqui. Em relação às pesquisas, mostram que o CrossFit tem muito menos lesão do que o futebol, por exemplo. Sim. Lesão por número de participantes. O futebol tem muito mais lesão do que o CrossFit. Então, assim, a gente gosta do CrossFit. Fiquem calmos aí, né? Não, esse tempo eu até compartilhei no Instagram uma visão sobre CrossFit extremamente funcional, né, do dia a dia, até para pessoas de mais idade, porque é um treino específico para movimentos do dia a dia. A parte alimentar deles é muito boa. Mas tu tem que ter a consciência corporal. Tem que ter um pessoal que te dê um estímulo bacana de tu tá evoluindo em relação a ti mesmo e não ficar tão ligado no vizinho em relação a querer competir e acompanhar tudo o tempo todo, né? Exatamente. E eu não meto pitaco, né? Eu gosto muito do trabalho multidisciplinar. Então você vai perguntar o que quer que o fisioterapeuta faça comigo, o que tu quer que o educador físico... Não, ele sabe o que fazer devido a esse problema. Dá ênfase nisso aqui, o resto ele vai. Então as pessoas têm que ter profissionais, né, que conhecem, que estão atentos a esses detalhes para não fazer coisa errada. Perfeito. Ô Ziegler, a gente tinha falado antes de um tipo de exercício que os pacientes perguntam bastante se é bom para a coluna. Porque às vezes aquele paciente tá meio sedentário, assim, não sabe bem o que fazer e ele tem um pouco de receio em qual que ele vai entrar e se envolver, né? Queria que tu comentasse aí o que tu acha de Pilates para quem tem uma tendência a ter dor lombar e tal e tá procurando uma atividade física e a pessoa é sedentária e tal. Pilates, a filosofia do Pilates é perfeita, né? Porque vai achar esse equilíbrio muscular de uma maneira lenta e gradual, respeitando o limite de cada um, aumentando a carga conforme a sua evolução, né? Às vezes movimentos teoricamente simples são extremamente complexos de se executar, porque a gente não tem aquela musculatura ainda bem desenvolvida. E aí tu vai conseguir sustentar essa região de pelve, abdômen e lombar com a filosofia do Pilates e manter uma rotina de alongamento. Qual é o problema? Não é nada contra o Pilates. Qual é o problema do Pilates? É que normalmente as pessoas fazem 2 ou 3 vezes por semana no máximo, né? Se a pessoa que só faz isso, faz 2 vezes. Nós temos 7 dias da semana. É pouco, né? Daí eu digo assim,
tem que fazer um tema de casa. Ninguém faz dieta, ninguém emagrece fazendo dieta 2 vezes por semana. O exercício... Ótima analogia, gostei. Essa aí eu vou anotar para usar também. O exercício é a mesma coisa. Mas tu consegue emagrecer deixando de comer doce só 2 dias na semana? Não. Né? Então, o exercício é a mesma coisa. Vai fazer pilates? Perfeito, maravilhoso. Agora, quem está instruindo, o professor ou a instrutora do pilates, tem a obrigação de passar um tema de casa para o paciente. Ou ele complementa com outro tipo de exercício que goste, né? Exatamente. Agora sozinho fica muito, muito pobre mesmo. E aí a importância de quem está orientando também, né? Orientar aquilo que não dê muita margem a erro, né? Que a gente consiga fazer sozinho sem errar, para não se machucar. Beleza. Ó, vou te lançar mais uma pergunta interessante aí. Pessoal que tem dor lombar ou que tem dor cervical. Tem alguma maneira da pessoa dormir para ter menos sintomas, se ela está tendo dificuldade na hora de dormir em relação à cervical e à lombar? E outra coisa, tem alguma maneira errada que a pessoa pode estar fazendo e piorando o seu problema sem saber? Tá, vamos por partes. E também pode comentar, se tu quiser, à vontade, Zigli, sobre travesseiros e colchões, que é uma coisa que a pessoa sempre pergunta, tá? Sempre pergunto. Às vezes eu até brinco assim, já trocou de colchão 10 vezes, mas não fez nenhum exercício, nenhum alongamento. Então assim, esquece um pouco o colchão e vamos mudar hábitos, né? Boa! Cara, como é comum isso aí, cara? A pessoa chega contando, já troquei tantas vezes de colchão. Já teria gastado muito menos, né? Se tivesse fazendo uma academia regularmente, assim. Né? Então assim, a primeira coisa, colchão não pode ser muito duro nem muito mole. E a melhor posição é a de lado. Isso em relação a cervical ou lombar? Para os dois. Os dois, tá. De lado, com um travesseiro entre as pernas, tu vai olhar, se tu olhar a pessoa deitada de lado no colchão, tu vai olhar por trás assim, a coluna tem que estar reta. Não dá pra estar aquele meio afundado. Exatamente. Ou o pescoço pra cima. Então o travesseiro vai ter que ser da altura do ombro, para que a cervical fique reta. Vai afundar um pouquinho na zona do ombro, né, para fazer a curvatura da cintura, do quadril, e o travesseiro entre as pernas para que a bacia, a pelve não caia para o outro lado e não fique fazendo um movimento de rotação. Essa é a melhor. Tem uns que usam até um colchão aquele abraçado, compridão, assim, né? Comprido. Até, desculpa te interromper antes de continuar, até sobre essa posição aí, última que tu falou, ela é muito comum e eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção do pessoal aqui. Que é aquela posição que a pessoa deita assim, ela deita meio que de lado, meio que com os braços para cima, uma perna, a perna de baixo esticada e a perna de cima dobrada e com uma rotação de coluna e pelve. Tá, que foi essa que tu deu esse exemplo, né? Que era boa só para melhorar a oxometria no Covid, né? Podemos botar até essa imagem aqui pro pessoal ver do que a gente tá falando. Agora, para quem tem um problema no lombar, por exemplo, dormir a noite toda com essa rotação aí... Complica. E daí tem as particularidades de cada uma. Se é um problema na cervical, e um travesseiro muito alto, vai ficar em flexão. Aquela galera que assiste muita TV na cama, com 2, 3 travesseiros. VTV, lê na cama, sempre vai ficar assim. Daí tu faz, mesma coisa do disco, vai estar jogando o conteúdo do disco para trás e retificando a coluna cervical. Então tu vai estar distribuindo mal as cargas sobre os discos, vai acelerar o desgaste e com risco de ruptura. Tá? Em relação à lombar, deitar de bruços, de barriga para baixo, tu vai estar forçando a lordose. Então se tu tem um desgaste dessas articulações facetárias, que como eu citei já, tu vai ter uma sobrecarga. Tu imagina a noite inteira pressionando ali. Sim. É quase como ficar a noite inteira com o joelho 100% esticado. Tá? Ninguém aguenta 10 minutos com o joelho 100% esticado. Então, se tu tem esse desgaste das articulações facetárias e dorme de bruço, tem um problema, vai ter sempre dor. E já vai cada vez encurtar mais essa musculatura de trás, né? Provocando mais dor também durante o dia. Se o problema é discal ou compressão de nervo, o nervo ele dói por 3 motivos. Dói por compressão, dói por estiramento
ou dói por uma reação inflamatória desse gel em conteúdo em contato com a raiz. Tá? Então vamos dizer, se o nervo está um pouco preso, a posição com os joelhos levemente flexionados, o quadril também levemente flexionado, tu vai ter um repouso, um relaxamento desse nervo. O famoso botão do travesseirinho embaixo do joelho. Exatamente. Né? Qualquer articulação em repouso é uns 30 graus de flexão. Né? É onde ela vai ter o relaxamento máximo da musculatura e da cápsula. Né? Exatamente, tanto das partes da frente quanto de trás. Então, com o nervo é a mesma coisa. Então, patologias específicas, assim, tu vai ter posições melhores de conforto, mas a prevenção é essa regra básica. Assim. Deitar de lado. Se a pessoa está com uma crise, deita de costas com o travesseirinho embaixo do joelho, tem a tendência de ajudar mais, né? Uma crise lombar. Exatamente. E para prevenir quem tem essa tendência, tem uma produção que ainda está pequena, deitar de ladinho com a coluna o mais reto possível. Exatamente. Travesseirinho no meio dos joelhos. Se dedicar mais ao exercício e à vida saudável do que a compra de colchões, né? Perfeito. Uma coisa que é interessante, Ziegler, que né, a gente falando sobre exercício, e aqui eu já vou fazer uma transição entrando um pouquinho de tratamento aí. Alguns tipos de tratamento, pelo menos. Tem uns tipos de tratamento que vocês fazem, que é usando algum tipo de radiofrequência, ou um tipo de tratamento que coloca um pouco de anti-inflamatório, remédio, numa faceta ou perto da parte do forame, né? Então, assim, a radiofrequência, essas infiltrações guiadas por imagem, e às vezes o paciente pergunta assim, doutor, mas isso aí é só paliativo, tá? E como que tu aborda, como que tu fala com o paciente aí em relação a isso? Porque eu tenho minha forma de explicar e acho que as tuas analogias são muito boas, assim, eu queria ver como que tu lida com a explicação em relação a essa objeção potencial, digamos, do paciente. A maioria desses problemas a gente consegue resolver dessa maneira que a gente tem conversado, né? Com a prevenção ou com a manutenção de exercícios de reforço, de equilíbrio muscular. E consciência corporal e cuidados posturais. Não chamo de paliativo, porque a gente cumpre etapas, né? Então a gente faz o tratamento conservador ou com a fisioterapia, ou com exercícios específicos, ou com a aparelhagem da própria fisioterapia, técnicas de manipulação e tal. Não deu certo, a gente pode dar um auxílio, um empurrão com esses bloqueios. Esse bloqueio pode ser de raiz, se tem uma compressão do nervo, né, irritação do nervo. Tu vai tirar a reação inflamatória local. Tu vai cancelar no cérebro esse sinal de dor e tu vai conseguir reabilitar melhor. Então, talvez alguns exercícios que tu não consiga fazer, que vai te ajudar a melhorar, tu vai conseguir fazer. E as pessoas acham o contrário, né? Eu vou estar sem dor, vou enganar o cérebro, vou piorar. Não, tu vai melhorar. Tá? Os bloqueios facetários, que também tem o mesmo objetivo, tu vai tirar a dor, vai cortar um ciclo de dor, porque às vezes o cérebro tem um carimbo lá que a dor dói, aquilo ali dói, e aí tu tem que apagar aquilo ali, né? Para que tu possa ser mais tolerante à dor ou até eliminar ela. Não, é a mesma linha que eu sigo, porque o que eu falo para o paciente é o seguinte, não, realmente essa medicação ela vai ser temporária, por exemplo, ela vai ter um ciclo, ela vai durar conforme aí a parte farmacológica, mas nesse tempo que tu vai estar melhor, tu tem que usar essa oportunidade para tu poder fazer exercício, fortalecer, melhorar, estabilizar mais aquele ponto ali, porque justamente tu não voltar para aquela crise. Exatamente. Né? Então, acaba que isso aí é um auxílio que a gente está dando para o paciente realmente fazer aquilo que ele devia ter feito antes até, né? E a radiofrequência que tu vai fazer? Tu vai cauterizar esses nervinhos que não têm uma função motora ou sensitiva, mas causam, vamos dizer assim, mandam o sinal que aquela articulação dói para o cérebro e reconhece como dor, cauteriza, que daí acaba sendo uma coisa mais definitiva, às vezes esse nervo se refaz, né? Mas aí tu já passou um período de reabilitação bom e tu não vai precisar mais daquilo. Ou vai completar a cadeia degenerativa.
né? Então essa radiofrequência é muito boa também, mas a gente faz depois de algum bloqueio. Fazendo o teste antes. Porque o bloqueio, se ele funcionou bem, né, tu tem grande chance de ter sucesso com a cauterização por radiofrequência. Né? Tem outro problema cervical bastante comum, que às vezes os colegas nem examinam, nem olham, que é... A gente pensa que no popular a dor de cabeça vem muito da cervical. Não é uma verdade total. Mas tem um problema que é uma irritação do nervo occipital aqui, que ele irritado ali provoca uma dor lombar, uma dor de cabeça bem característica. Então o paciente se queixa com uma dor holocraniana, que a gente chama, que vem de trás para frente, faz esse sentido, né? E dói o fundo do olho. E aí tu tem um ponto em gatilho aqui bem na base do crânio, que é a nevralgia de Arnold. Né? Eu lembrei disso por quê? Porque a gente trata também com bloqueios. Simula muito como se fosse uma enxaqueca. Enxaqueca, exatamente. E aí muitas vezes tu consegue eliminar com bloqueios, alongamentos de exercício físico, né? E nas refratárias tu cauteriza e melhora também, em grande parte do... Pô, que maravilha. Então é uma situação bem particular, assim, interessante. Ô Ziegler, vendo aqui mais algumas perguntas interessantes aqui que o pessoal mandou que eu queria te lançar. Seguinte, por algumas razões, às vezes a gente acaba tratando mais um tipo de doença, seja porque gosta, porque acaba sendo reconhecido, ou porque está numa região que tem mais aquilo, se identifica mais com o esporte e tal. Tem algum tipo de tratamento que acaba que tu faz mais por alguma razão? Assim, poxa, eu opero ou trato tô falando em relação a intervenções, assim, né? Mais esse tipo de patologia, ou uso mais esse tipo de técnica, e também pensar assim, te perguntar qual é a razão disso que tu acha que tu acaba fazendo mais esse tipo de técnica ou de patologia. A minha preferência são pelas técnicas percutâneas ou minimamente invasivas. O que seria percutânea pro leigo aí? Percutânea é quase sem corte. Os furinhos na pele. Ou furinhos na pele. E a técnica cirúrgica que mais me encanta, né, é a cirurgia por vídeo. Então, essa cirurgia por vídeo, assim, por quê? Tu não tem nenhuma lesão dos tecidos adjacentes, tu tem uma visão completamente diferente do negócio, com um treinamento específico que tu faz, aquilo que tu abrindo e olha afunilando, né? O vídeo tu olha com lente de ao aumento. Contrário, né? Tu vê abrindo assim. E aí eu saio encantado toda vez que eu faço, porque com um ponto na pele, num corte de 1 centímetro, tu corrige um problema absurdo na coluna, né? Uma compressão grande, uma hérnia grande, né? Então a cirurgia por vídeo, para mim, é a que tenho me dedicado mais e que mais me encanta hoje, né? Todo mundo sabe que eu trato o máximo que dá sem cirurgia, e quando vai para o passo cirúrgico, eu penso assim, é aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim e para os meus familiares e para os meus amigos. Então vai ser o menos invasivo possível, com uma resolução grande. E esse é o meu ideal, né? Maravilha. E tem aquele conceito de algumas pessoas que acabou ficando por algumas causas aí do passado, que, ouve falar em cirurgia da coluna, a pessoa já pensa, é pino, é parafuso, né? Um monte de uma cirurgia grande com pino e parafuso. Nesse tipo de cirurgia, como é que é essa parte relacionada a implantes, assim, parafuso, pino, hastes? Só existem 2 indicações para os pinos, na degenerativa, por exemplo. Né? Ou tu tem uma frouxidão, uma instabilidade na coluna prévia, ou aquilo que tu vai fazer para corrigir o problema da pessoa gera uma instabilidade grande. E aí os pinos não são um problema, são um complemento
né, de um procedimento. Né? Eu costumo dizer isso, o problema teu é uma compressão. Então, esse é o tempo principal. Não vamos focar nos parafusos. Né? Muitas vezes vão dizer, tem 2 espaços com compressão e eu vou preparado, vou ter que fazer uma cirurgia grande, aberta e tal. Vou preparado para fixar essas 3 vértebras que ocupam os 2 espaços. E aí consegue fazer uma descompressão, consegue realizar o tempo principal e só um nível fica instável. Só fixa aquele nível. Né? Então, eles são um complemento de uma cirurgia. Acaba reavalia novamente durante o intraoperatório. E as pessoas ficam como aquilo como um tempo principal. Eu preciso de uma artrodese. É raro tu precisar da artrodese. Tu precisa, muitas vezes, descomprimir o nervo, né? Esse é o mais importante. Em toda cirurgia endoscópica, acaba precisando fazer a artrodese, colocar parafusos, ou tem algumas que não precisa usar? Na cirurgia endoscópica, não usa nenhum tipo de implante. Bom, isso aí é uma informação interessante para a pessoa, porque se tu fala para a pessoa, olha, tu vai precisar, a gente pode fazer por técnica endoscópica, né? Que seria por vídeo. Então, poxa, não vai precisar usar implante metálico. Não usa implante, é que nem artroscopia de joelho, artroscopia de quadril, né? Tu usa alguns materiais para sutura, nem isso usa, né? A gente usa elementos para descomprimir o nervo. Sim. Tirar ele daquela situação que está apertado. De sofrimento, exatamente, né? É uma cirurgia com tempo bom, cirúrgico, em torno de 1 hora, 1h30, depende da patologia. Uma média de 4, 5 horas de internação, vai embora no mesmo dia. Um ponto na pele. Né? Então é encantador, assim. É impressionante como a vídeo tem revolucionado muito a ortopedia, né? Começou pelo joelho, foi se espalhando nas outras articulações, é impressionante. Exatamente, não tem como viver mais sem a vídeo, né? A vídeo é uma realidade presente em tudo, até na cirurgia abdominal, né? Eu acho que as pessoas que aprendem a tirar vesícula hoje não aprendem mais a técnica aberta, só aprendem por vídeo. E na ortopedia não é diferente. Na minha época, eu tive apendicite, e aí, aquela coisa que é uma correria, apendicite, né? E aí meu pai falou com um amigo dele e tal, e aí o amigo dele falou assim, não faz experiência com teu filho, vamos tirar aberta, técnica tradicional e tal. Só que era uma época, faz bastante tempo isso aí, né? Sim. Hoje em dia, acredito que seja bem difícil que chegue a precisar fazer a cirurgia aberta. É difícil, é difícil. E eu acho que tá tudo indo para esse caminho, né? Claro que tem patologias na coluna que não adianta, tu vai ter que... Claro. Mas deformidades, né, alterações grandes, múltiplos níveis, né? Então, só que a principal, o mais comum, que é 1 nível, 2 de aperto, a hérnia de disco no adulto jovem, a estenose, que é o aperto do canal no paciente com mais idade, tu consegue fazer por vídeo e resolver o problema da maneira bem menos agressiva do que qualquer outra técnica. Ô Ziegler, o que tu fala pro paciente quando é um paciente relativamente jovem, vamos dizer assim, na faixa dos 30 ou 40, e aí o paciente diz assim pra ti, né, tem lá uma protusão, uma artrosinha facetária e tal, e ele chega assim e diz pra ti, pô, doutor Ziegler, se eu tô assim agora, como é que eu vou estar quando ficar velho? Eu vou estar destruído, esfarelado. O que tu fala pra esse paciente que chega com esse grau de ansiedade aí contigo? Eu falo que a gente tem que retardar essa evolução natural e esquecer a imagem. Fazer todo um trabalho de prevenção, né, de fortalecimento, de alongamento, e esquecer o que está escrito nos laudos, né, e focar nos sintomas. Tem que fazer ressonância todo ano para ver como é que tá? Não tem que ver nada. Se alterar o padrão da dor, se mudar alguma coisa, a gente vai investigar. Mas se não, tem que seguir nessa linha. Hein? E muito focado em estacionar a parte da doença, né? Exatamente. Claro, assim, por definição, as doenças degenerativas, elas são doenças que têm essa tendência para evoluir, né? Mas, poxa, quanta gente tem uma lombar que tem um grau degenerativo relativamente surpreendente que não tem sintoma nenhum?
Exatamente. Muita gente, né? Eu tenho um vizinho que ele sofreu um acidente de carro grave bastante tempo atrás, cara. Ele tem uma artrodese com haste, que eu nunca vi o raio-x, mas eu não sei se é uma haste de Luke, o que é. Ele tem uma artrodese longa, porque foi uma fratura feia. Cara, o cara joga tênis, faz musculação, joga futebol, o cara é super ativo. E volta e meia dá uma incomodadinha, mas ele se mantém fazendo um exercício o tempo todo, cuidando da parte da coluna dele, justamente até por causa desse acidente. E, cara, a personal dele, quando ele começou a treinar, não acreditava quando ela olhou o raio-x dele, assim. Sim. Então é impressionante como a pessoa consegue se manter com um bom trabalho de exercício, né? Às vezes as pessoas querem tirar a dor com colete. Se o teu músculo for o teu colete, tu não precisa do colete. Né? O teu reforço que tu quer o colete, né, vai ser aquela musculatura. Então, tu consegue seguir fazendo todas as coisas que tu gosta, independente das alterações. Perfeito. Tu falou em colete, me lembrou de uma pergunta aqui. Como é que tu enxerga aí esses pequenos graus de escoliose verdadeira, digamos assim, em relação à evolução de aspectos degenerativos da coluna, né? Qual o grau de impacto desses pequenos graus de escoliose? Não estamos falando aqui daquele escoliose realmente grave, que às vezes o adolescente pode ter, ou alguma outra patologia pode desenvolver. Mas aquela escoliose relativamente leve, que algumas vezes a gente vê nos pacientes adultos ou adultos jovens. É comum, se fizer uma radiografia e for metódico assim, a maioria vai ter algum grau de escoliose. Né? Algumas vezes a gente tem que diferenciar se ela é estruturada ou se ela é simplesmente posicional, né? Se qual é o termo que eu... mais postural. Então, se é postural, tu vai corrigir com teus exercícios, né? Acaba sempre caindo na atividade física, né? E aí tu não precisa valorizar tanto essas escolioses, um pequeno desvio, né? Se tem um grau mais acentuado, daí sim tu vai gastar mais de um lado, o disco e tal. Mas talvez também nem isso tenha importância, se tu fortalecer de forma adequada e ter essa consciência corporal. Tu já deve ter visto no consultório aquelas senhorinhas bem velhinhas que tem uma coluna que é um S e não tem dor nenhuma na coluna. Exatamente. Ah. Porque atingiu o ponto final da cadeia degenerativa. Aquelas pontes ósseas, os bicos de papagaio, tudo, né? Estabilizaram. Então tá tudo ali, ó, firme. Né? Não tem mais movimento. A natureza ali foi estabilizando de uma forma natural ali. Outra coisa que eu quero te perguntar, em relação aos nossos colegas especialistas em pé, eles adoram o uso de palmilha para corrigir a pisada, tornozelo também. Joelho, pessoal, eventualmente usa, não é tão fã assim, mas alguns eventualmente usam. Na medida que vai subindo, né, nós do quadril, não é tão comum a gente recomendar palmilhas em relação a pequenas diferenças de comprimento, até porque sexo feminino é muito difícil usar palmilha, usa muito calçado aberto, e a gente sabe que a gente tem essas diferenças de comprimento aí muito comum na população, que não quer dizer que seja uma doença ou um problema. Como que tu enxerga os pacientes que tenham, digamos, algum grau de escoliose, ou a comunidade aí dos especialistas de coluna, e a relação de palmilha? Vale a pena experimentar a palmilha para corrigir alguns milímetros de diferença um lado em relação ao outro? Ou é uma coisa que realmente é melhor focar o tratamento de outra maneira? Eu nunca prescrevi uma palmilha. Não. Eu acho que a gente tem que tratar no local ali e aquela região envolvida é que tem que estar bem protegida. Né? E como tu falou, o desnível, né? A diferença de comprimento até 2,5 cm ali é comum, né? É frequente na população. Tu deve passar essa dificuldade às vezes para colocar próteses e coisas. Nossa, né? cara, o pessoal, assim, claro que nós fazemos de tudo para atingir o equilíbrio mais perfeito possível. Mas a gente sabe que na população geral a gente encontra discrepâncias, diferenças de comprimento da perna de uma para outra,
em pessoas normais. A gente não é igual um lado do outro. E às vezes a pessoa tem uma diferença de comprimento entre uma perna e outra, e pode ser uma diferença que está na tíbia, ela pode estar no fêmur, ela pode estar na bacia e pode estar na coluna. Exatamente. Então, falei isso ontem para um paciente. Se eu corrigir uma diferença de comprimento no teu quadril, mas que ela foi causada pelo osso da perna, que é a tíbia, eu vou estar prejudicando o quadril em função de um problema da perna. Uhum. E aí tua prótese pode durar menos, né? Mas claro, a gente tenta atingir aquele equilíbrio o máximo mais perto possível. A gente faz até um teste, né? Quando é da coluna, a gente faz esse teste, assim, tu vê um pequeno desvio, coloca ali, pisa... Um aumento alizinho para a pessoa pisar em cima. Pra ver, daí o aspecto, né, no exame físico, ver como é que tá, mas não necessariamente tu vai corrigir isso aí, né? Eu acho que é só manter um equilíbrio, né? E é isso aí. Uma coisa interessante que um colega meu passou, ele me contou esse caso, eu achei bem interessante. Foi o seguinte: teve um paciente que fez uma cirurgia de quadril e deixaram a perna dele muito comprida, mas foi um tamanho significativo, tá? Aumentou a perna em 5 centímetros. Tá? Então, poxa, um tamanho significativo. E aí ele, 10 anos depois, começou a ter dor no outro quadril. Se teve uma influência ou não tenho certeza absoluta, mas já tinha uma tendência a ter artrose. E aí eu pedi junto um raio-x da panorâmico de coluna. E nesses 10 anos, ele desenvolveu uma mega compensação, né? E aí, o paciente queria, porque queria que deixasse as pernas do mesmo tamanho. Aí o meu colega falou assim: olha, eu consigo deixar as pernas exatamente do mesmo tamanho. Só que a tua coluna, já tinha mais de 70 anos, a tua coluna está completamente estruturada nessa posição. Se adaptou a essa diferença. Se deixar a perna no mesmo tamanho, tu vai ficar com uma percepção que essa perna está muito mais comprida que a outra. Né? Então, olha só que interessante, às vezes a gente tem que entender individualmente o paciente em relação ao corpo dele como um todo e não ficar olhando só o quadril ou só a coluna, né? Para poder fazer esse ajuste para que o paciente se sinta o melhor possível. Tem que ficar confortável, né? Tem que ficar confortável. Às vezes sente dificuldade até de caminhar. Exato, eu tenho casos de PERTS, né, que eu pego muito, que são uma sequela da infância que deixa o quadril mais curto. Então, hoje de manhã eu operei um paciente com PERTS. Então, o paciente estava muito preocupado em deixar a perna do mesmo tamanho. E eu tenho desejo máximo, óbvio, e a gente consegue deixar a perna do mesmo tamanho. E esse paciente deu para deixar a perna do mesmo tamanho. Mas era um paciente que tinha na faixa dos 30. Coluna flexível, né, jovem. Agora, se pega um paciente assim, que já tem uma coluna muito estruturada, pouco flexível, se deixar igual, ele vai ficar muito desconfortável. Então, às vezes, a gente alonga lá 70% do comprimento que necessitaria, né, 50%, e isso dá um conforto maior. Eu lembrei de uma história que uma paciente me procurou porque ela queria corrigir a escoliose, uma paciente adulta. Só que sabe como é que ela descobriu a escoliose dela? Não. Ela fez uma cirurgia plástica. Então ela modelou o corpo dela novamente, né? Esticou tudo, né? Só que o cirurgião plástico alertou ela: tu tem um leve desvio na coluna, quem sabe tu vai ver isso. Não era cirúrgico a coluna dela, tá? Mas ficou muito evidente após a cirurgia plástica. A diferença da dobrinha lateral de um lado para o outro. Exatamente, porque daí ela ficou bem acinturada de um lado, e como tem a vértebra faz uma rotação, aquele outro lado ficou reto. Então ela ficou extremamente cinturada de um lado e reta do outro. E ficou mais evidente do que quando ela estava acima do peso. Sim. Entendeu? E aí, ela queria corrigir com aquilo. Ou até injetar. Não, tô quase pedindo para desfazer a plástica, sabe? Nossa, devolve a gordura. Devolve a gordura. Bom, uma das perguntas que eu recebo volta e meia é pedindo informação como é que faz para diminuir o quadril ou para aumentar o quadril. Sim. Que tipo assim,
Isso aí não é na parte óssea que a gente faz, né? Se fizer na parte óssea, vai causar uma desgraça. Então, isso não é nem o comprimento. Aumentar o quadril ou diminuir o quadril. Então, até para avisar o pessoal, isso é um procedimento estético, né? Que se faz, não é no osso do quadril, isso aí se faz na parte na parte da gordura. Às vezes, não sei se chegam a utilizar prótese para isso em relação ao quadril. Acho que prótese é só na parte do glúteo, né? Mas essa parte mexer e diminuir não é na parte óssea. Não que não seja possível. Dá para fazer e a gente faz em pessoas que tiveram uma doença que mudou o tamanho do quadril, né? A gente corrige alargando ele. Hoje, o paciente da manhã, hoje eu alarguei um pouco o quadril dele. Ele estava muito medializado, né? Então é uma coisa que é possível fazer. Um alerta importante, já que a gente falou bastante, um pouco de escoliose, né? Então, quando que a gente se preocupa com a escoliose? Já para deixar esse alerta para quem está nos assistindo, né? Principalmente na adolescência, né? Na fase de crescimento. Então, qualquer um em casa, os pais, né? Os professores de natação, de educação física, podem ficar atentos a isso. Então, a escoliose é uma... Quando a gente vê num plano só, numa fotografia, é como se fosse um S. Só que, ao vivo, em 3 dimensões, é que nem uma escada caracol. Ela gira. Claro que ela não dá a volta completa, ela faz um movimento de rotação e volta para outro lugar. Que, aliás, é uma definição, como é que diferencia uma escoliose verdadeira de uma escoliose falsa, né? Exatamente. Então, assim, em casa, tá na fase de crescimento, é olhar isso. Simetria das escápulas, ver essa curva da cintura. Altura dos ombros. Altura dos ombros, né? Então, a curva da cintura é fácil de ver. E outro sinal importante, que é onde a gente vê essa rotação realmente da vértebra, é a pessoa de costas se inclinar completamente para frente e tu olhando por trás, assim, vai ver se está mais levantado ou não. Então a queixa às vezes é assim, tem um mais inchado aqui embaixo de um lado do que do outro, ou nas costelas mais inchado de um lado que do outro. Isso é o movimento, é a rotação da vértebra que elevou ou a musculatura da lombar ou as costelas ali. Então um sinal importante que existe até uma campanha nos Estados Unidos, escolares, onde se faz esse teste, né, coisa simples, né, várias vezes durante a adolescência, né, e os pais ficam atentos. Porque a gente morando em Porto Alegre complica isso aí, né? Então tu imagina assim, que evolui uma escoliose na fase de crescimento, quando é que é mais comum nas meninas? Evolui 1 ano antes até 1 ano depois da primeira menstruação. Daí vamos supor... Pô, é rapidinho, a evolução mais rápida, né? Exatamente. Imagina o nosso clima aqui. Deve inverno. Em março começou a botar roupa, né? Menstruou a primeira vez em junho. Então teve uma evolução ali antes da primeira e mais 6 meses depois, quando vai voltar para a praia, vai ver de biquíni que está assimétrica. Entendi. Tu teve uma evolução absurda nesse período. E não viu aquele... Tu teve quase 10 meses de evolução, né? Que às vezes tu pode aumentar. Eu já peguei casos aumentando 10 graus a cada 3 meses. Então tu imagina, em 9 meses chega a 30 graus. Nossa. Se já partiu de 20, chegou a 50, né? Então é um sinal importante para todo mundo em casa que tem adolescente, né? Principalmente meninas, dar uma examinada. Show. Ziegler, tu já falou isso, acho que em alguma mídia, eu acho que te entrevistaram, talvez até na TV sobre isso. Já que tu falou nessa parte escolar aí, né, dos adolescentes, crianças, como é que é tua visão sobre a questão das mochilas, em relação ao seu peso, em relação às costas da criança? Como é que tu orienta quando o pessoal te pergunta isso? Que eu acredito que tu deva receber bastante perguntas sobre isso aí também, né? A gente procura... as pessoas procuram bastante por causa disso. Eu acabo desviando um pouco o assunto, porque o meu foco é que nem no colchão, né? Não foca naquilo que não é importante, e sim no que é importante. Mas, como regra geral, é 10% do peso do adolescente, da criança, que é a regra geral, assim. Então, não pode ser muito mais que isso. E claro, tem que estimular a fazer outras atividades, né? Uma criança, um adolescente não pode ficar parado em casa. Até porque, vamos combinar, né?
Ele não fica com a mochila o tempo todo, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, é o trajeto casa até o colégio e o colégio para casa, né? E não é isso que vai gerar a escoliose, né? Não vão achar o culpado da escoliose ou da dor nisso aí, né? Vai ser outro motivo. Então, se tem dor ou se tem escoliose, tem que ficar atento a isso, não focar na mochila, né? Maravilha. Ziegler, mais uma pergunta importante aqui. Qual que tem sido a tua opinião sobre a telemedicina em relação à parte da coluna? Tem sido uma coisa que é possível ajudar algumas pessoas que estão à distância, na tua visão? Ou é muito limitado? Ajuda em alguma coisa para adiantar alguns exames, ver se realmente é um problema que tu pode ajudar? Ou o paciente já tem exame, tu pode dar uma orientação? Como que tu enxerga assim, a telemedicina em relação à parte do tratamento da coluna? Eu vou confessar que eu era relutante, porque assim como tu, a gente valoriza muito o exame físico, né? Mas esse encurtar a distância e se dedicando e achando meios para obter o máximo de informação do paciente, ele mesmo fazer alguns testes, eu acho que não é espetacular, né? A telemedicina não tem mais volta, ela está aí, encurtou distâncias, né? Absurdas. Os exames que muitas vezes a gente não consegue explicar direito no consultório, na imagem impressa, né? Os links de acesso, compartilhar a tela, tu consegue mostrar tudo para os pacientes, eles entendem, né? Então é espetacular. Eu acho que a gente conseguiu beneficiar muita gente que querem consultar contigo, que querem ouvir tua opinião, né? Através de uma tela de um computador. Sabe que tem alguns colegas que são muito contra a telemedicina, né? E aí eu falei para eles o seguinte, olha, a maneira de ver a telemedicina não é tu comparar a telemedicina com uma consulta presencial. Exatamente. Porque, obviamente, não tem como superar uma consulta presencial. Não. Mas o seguinte, tu tem que analisar sobre duas óticas. Tu tem que comparar uma consulta por telemedicina versus uma ausência de consulta. O que é melhor? Tu ter alguma informação usando a telemedicina ou tu não existir aquela consulta? Porque falar mal da telemedicina, tu morando numa grande capital, morando em São Paulo, falar mal é fácil. E para quem tá no interior? Para quem não tem acesso a uma segunda opinião com facilidade? Poxa, eu vejo uma importância tá muito nos Estados grande. Unidos, longe da família, longe dos conhecidos, longe de quem confia. Tá no interior aqui, cara. Que a gente pensa, é maravilhoso no exterior. Não, os caras não conseguem consulta, não conseguem um exame. Difícil. Né? E outra coisa, não é comparar as duas coisas, né? Mas também não é só a ausência de consulta. É uma consulta que tu te preparou, tu vai estar ali 100% dedicado àquela pessoa, né? É que nem comparar com uma ligação. Tem gente que fala mal das teleconsultas, mas tá sempre dando consulta por telefone. Que é pior do que a teleconsulta. Exatamente. Tem menos informações. Então é um momento que tu separou para aquela pessoa, tu te dedicou. Pô, as consultas duram 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Tá? Então tu fica horas ali, um tempão, te dedicando àquilo e faz o bem para a pessoa, todos saem satisfeitos, né? Muito importante também porque existe muita busca por uma segunda opinião em relação a alguma coisa e às vezes o paciente já tem todos os exames completos, né? Tem tudo. E, poxa, tu não tem o exame físico, mas tem muitas coisas que tu pode dar uma opinião em relação a uma decisão muito grande que o paciente vai tomar. Tipo assim, doutor, me mandaram fazer uma cirurgia, eu tenho essas coisas no exame aqui, essas alterações. Aí tu olha e fica assim, poxa, isso aí não parece que necessita tratamento cirúrgico. Pode dizer para a pessoa, olha, não tá me parecendo que isso necessite um tratamento cirúrgico. Eu precisaria te examinar para te dar uma certeza, mas é diferente. Porque a pessoa já viu, opa, pode ser que não precise de cirurgia. Sim. Então, aí o paciente vai lá, pega o carro, dirige 3 horas, pega o avião, vai lá, consulta e tu faz o exame físico. Então, número 1, o paciente já te conhece, porque fez a consulta por telemedicina, ganhou confiança.
pô, vale a pena pegar o carro, vou me deslocar lá, ouvir a opinião, porque talvez eu não precise fazer cirurgia. Não, e nessa consulta, tu consegue fazer aquilo que a gente tem falado desde o início. Um filtro das informações do exame de imagem com aquilo que o paciente sente, né? Mesmo com a ausência do exame físico, que algumas vezes dá para até o paciente pedir para ele fazer e tal, né? Alguns movimentos ao menos, né? Não, perfeito. Ziegler, me conta uma coisa aí. Se o pessoal quer te achar na internet, como é que o pessoal te acha? Quer mandar pergunta? Porque o pessoal aqui, a gente deu várias informações, vão ficar com dúvidas em algumas coisas. E aí, tem algum local que eles podem mandar dúvidas sobre problemas da coluna, sobre o que fazer de exercício, ou alguma forma de comunicação que está pela internet aí? Tem o site, Marcos Ziegler, Marcos com U, e Ziegler é Ziegler. Tem o Instagram, que é @Dr. Marcos Ziegler. E no YouTube tem vários vídeos explicando sobre várias coisas que a gente conversou aqui, né? Que também é o canal Dr. Marcos Ziegler. Maravilha. Qual delas que tu é mais ativo, te movimenta mais atualmente? No Instagram e no YouTube com os vídeos, mas consigo responder bastante pelo direct ali do Instagram. Maravilha, Ziegler. Olha, uma conversa muito boa. Queria saber se tu gostaria de acrescentar alguma coisa que eventualmente tu te lembrou que acha que é importante a pessoa saber. Olha, eu vejo assim, ó, que tudo é multidisciplinar, né? Tudo tem que ter a mente aberta e ampla, né? Então, muitas vezes vão se queixar para mim de um problema de dor lombar e o problema é contigo, né? Então, essa atenção que a gente tem que ter, né? E esse compartilhar de informações que é fundamental para todo mundo sair ganhando. Maravilha. Ziegler, brigadão por estar presente aqui. Valeu, obrigado pelo convite. O pessoal vai gostar bastante aí do conteúdo. E já te digo que tu vai acabar voltando aqui, tá? Boa. Pessoal, não se esqueça dessa parte que é muito importante, porque se você gostou do conteúdo que a gente mostrou aqui, com a dedicação do Dr. Ziegler em relação às patologias da coluna, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Manda para aquele teu amigo que tá sempre com dor nas costas e mancando por causa do nervo ciático que tá pinçando. Já manda esse conteúdo diretamente para ele deixar de ser preguiçoso e ficar deitado no sofá, para ele ver o que ele tem na coluna e começar a fazer exercício.